Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma atualização, né, sobre Mateus e Isabelle, né? A Isa, a Cunhã, eles anunciaram o término do relacionamento, né, o término do noivado. É uma leitura que a gente já vem fazendo aqui no canal de tempos em tempos. E assim que houve o término, eu recebi muitos pedidos para fazer essa atualização. E assim como eu conversei com as pessoas que entraram em contato comigo, pedindo atualização, eu expliquei que eu queria esperar um pouco, para que a poeira baixasse, para que as emoções ficassem um pouco mais calma, para que a gente pudesse entender, né, de uma forma mais ampla a, o atual momento deles, né? Então, eu resolvi esperar um pouco para que a leitura pudesse ser mais clara, né? Não sei, né, se esse tempo já foi o suficiente, porque a gente está falando do término de um relacionamento, de pessoas públicas, né? Então, cada um vai lidar com a emoção de alguma maneira. Não sei se está tendo muita cobrança dos fãs, das pessoas por conta do término. Então, vamos ver como é que tá. E aí a gente vai ter uma ideia melhor, né, de como tá esse momento, da relação deles, como é que tá os sentimentos, os pensamentos, quais são as possibilidades de um caminho futuro, né, o que que a gente consegue ver. Então vamos ver aqui e a gente vai falando ao longo da leitura. Vamos começar aqui pelo Mateus. Agora a gente vai para a Isabelle. Bem, pessoal, realmente aqui na mesa mostra que ambos ainda estão processando esse término, né? Não, as coisas, a poeira ainda não abaixou, né? As emoções ainda estão afloradas, mesmo eu esperando aí um tempo, né? Mas realmente aqui tem muita emoção, tem muito sentimento, muito pensamento muito acelerado, a energia aqui na mesa, né? Então vamos ver aqui é, o que é mostrado no momento, né? Mas de fato, nenhum término de relacionamento, né, é fácil. A verdade é essa. E a gente precisa entender isso, que o fato de serem pessoas públicas, pessoas que são mais vistas, né, não é diferente da gente, né? A gente sofre no amor, a gente sofre por questões pessoais da vida, a gente se decepciona, a gente tem medo, tem insegurança,
E eles são pessoas como a gente. E cada um tem o seu próprio momento, o seu próprio tempo para processar as emoções, para lidar com tudo, tá? Então, aqui, olhando para o Mateus, aqui na energia pós-término e como é que ele está se sentindo, ele tem ou tinha, pelo menos, né, uma ideia muito clara sobre a felicidade, sobre um relacionamento, né, sobre as conquistas da vida afetiva, e agora ele está processando as frustrações, né? Então, ele construiu ao longo do relacionamento com a Cunhã sonhos, projetos, planos que ambos acreditavam que iam se concretizar, que ia dar tudo certo, né? A gente sonha. Quem é que não sonha etapas para um relacionamento? Né? Então, quando houve aí o pedido de casamento e tudo mais, veio com um pedido sonhos de ambos os lados. E agora cada um está lidando com a ausência desses sonhos, né? Com o fato de realmente não ter ido para frente, né? De ter uma quebra de expectativa. E isso machuca para os dois, né? Para os dois. Então, ele está passando por esse processo de reconhecer que a vida foge do controle. Vocês conseguem entender? Então, essa é a energia principal do momento referente ao Mateus. Aqui, no campo dos pensamentos, tem algo curioso aqui. Eu não acompanho eles. Eu vou fazendo as atualizações conforme vocês vão me pedindo, conforme vocês vão me relatando. E principalmente nessas 2 últimas semanas, pessoal, tá bem corrido, né? Nem tanto que eu até tô com alguns dias espaçados de um vídeo para o outro, né? Porque realmente eu não estava conseguindo um espaço para gravar. Então eu não sei se tem alguma coisa relevante aí na situação deles, mas aqui no campo dos pensamentos, a gente tem conquistas, uma questão de. Aqui a gente tem a carta da justiça, né? A carta da justiça é um arcano muito importante. E aqui vem falar de um tipo de conquista, né? Então aqui tem 2 interpretações, né? Possa ser o sentimento de justiça, então, do Mateus e aos poucos, lidando mesmo com os sentimentos, clareando os pensamentos, que cada um fez o que pode diante do cenário, diante da maturidade, diante do conhecimento emocional que tinham, né? Então vem esse sentimento de justiça, de que, olha, fizemos o que precisava ser feito. Isso é um sentimento de certa maneira, de tranquilidade, né, de equilíbrio, digamos assim, porque a carta da justiça vem falar do poder da balança, né, do peso ser igual. Então, de manter um equilíbrio diante dessa situação. Então, aqui eu vejo o Mateus migrando, caminhando para esse equilíbrio emocional, psicológico. A outra tradução que a gente tem aqui, por também ter essa carta da justiça, vem me falar de questões de equilíbrio na área mesmo da justiça, né? Porque como eles tinham uma relação, como eles tinham um plano juntos, houve um pedido de casamento, pode ter sim questões que tem aí alguma coisa de justiça no meio, né? Talvez, e que as coisas realmente vão caminhar para um bom equilíbrio, né? Então, aqui pode ser questões realmente relacionadas à conotação de justiça, às leis, né? Não sei se está
acontecendo alguma coisa que possa envolver aí questões de lei, mas caso esteja acontecendo alguma coisa aí referente a esse sentido, aqui me mostra positivo, me mostram que as coisas tendem a seguir pelo caminho da justiça mesmo, né? A gente tem um 3 de copas aqui que vem falar sobre a comemoração, né? Sobre você encontrar aquela paz, né? Então, se for alguma coisa, algum acordo, né, entre ele e a Isabelle, vai dar certo, né? Vão encontrar um equilíbrio, vão encontrar um acordo, vão se resolver. Aqui é o que fala, né? A parte emocional também vem falar sobre equilíbrio, gente. E aqui vem falar principalmente de saber lidar com a situação, com as frustrações, com tudo o que acontece pós o término, né? Aqui vem falar muito de você tentar se afastar de um passado, né? De você tentar ir superando as coisas da sua forma, né? Quando a gente tem aqui a carta do diabo vem falar que a gente precisa se afastar de algumas coisas para a gente não correr o risco de entrar em um ciclo de repetição. Um ciclo de repetição, gente, é autossabotagem, é você ali se culpar por coisas que talvez não exista culpados, é você ficar preso em um passado, ficar preso a situações, lembranças ou emoções que não vão te agregar, que não vão te dar uma clareza, que não vão te fortalecer de uma forma positiva. Então, na parte dos sentimentos, a gente tem um momento de superação, de você conseguir olhar para o passado de uma forma de ressignificação, né? De você olhar para o passado como um aprendizado e entender que ciclos de fato se fecham, né? E que a vida segue. E não ficar preso nas frustrações do que deu errado, do porquê que deu errado, porque às vezes a gente procura justificativas, procura respostas que naquele momento ali a gente não vai ter. A gente de fato não vai ter porque algumas coisas fogem do nosso controle. E a gente faz o melhor que a gente consegue fazer. A verdade é essa, né? E aí a gente segue em frente. Então, na parte dos sentimentos, ele está lidando ainda com algumas feridas, com algumas cicatrizes, com algumas tristezas, mas é porque é um momento de superação. Eu entendo que eles vieram a público, né, ambos, cada um do seu jeitinho, deram a nota oficial do término, foram até palavras muito bonitas, eu cheguei a ver, onde tinha lá o respeito, o carinho, e que eles entendiam que o término era necessário enquanto se ainda havia um respeito, um carinho, uma reciprocidade, porque eles tinham entendido previamente que não iam conseguir seguir ali com os sonhos, né, com os sonhos juntos ali, que cada um precisava seguir o seu próprio caminho. Essa nota foi dada, né? Só que o fato dessa nota ter sido dada não anula o sentimento individual de cada um, não anula a frustração, né? O sentimento realmente que não, as coisas não foram como eles planejaram, entende? E até porque não cabe a eles justificarem os sentimentos, né? Isso é algo muito íntimo, muito pessoal. Cada um tem o seu processo de cura, cada um tem as suas próprias feridas, né? Cada um tem o seu tempo, o seu processo, e a gente precisa respeitar isso. Então, o fato deles terem terminado em uma boa, terminado de uma forma amigável, não significa que ambos não estejam sofrendo, que ambos não tenham ali a sua frustração e a sua ferida. Cada um vai ficar do seu jeitinho, cada um vai lidar com sua dor e eles também não precisam mostrar que estão sofrendo, né? Aqui a gente
tá fazendo a leitura de tarô, porque é justamente a leitura a gente ver coisas que não necessariamente os nossos olhos vão ver, né? Então, tá no seu processo. Aqui, do lado da Cunhã, a gente vê um desgaste emocional muito grande, né? O 4 aqui de espadas, na energia atual dela, fala disso, de um esgotamento emocional, de um desgaste psicológico que tá chegando, tá sendo cobrado, né? E eu vejo ela lutando muito, tentando focar ao máximo a mente dela para a independência dela, né? Para o trabalho dela, para os sonhos que ela ainda tem, para os projetos que ela ainda tem. Então eu vejo muito ela tentando focar em uma outra área da vida para ocupar a cabeça, para ser um processo até mesmo de cura para ela, né? Então eu vejo ela tentando ali focar em outras coisas para superar esse período. Mas a gente precisa cuidar também da nossa alma. Tem algumas coisas que a gente não pode fechar o olho, que a gente não pode ignorar, né? Que a gente precisa cuidar, sim, do nosso coração, da nossa alma, e a gente precisa entender que é necessário, né? Quando a gente olha aqui a parte dos pensamentos, eu vejo a Cunhã tentando se mostrar bem forte. Rainha de copas, né? Rainha. É status, é posicionamento. O arquétipo da rainha vem falar sobre um equilíbrio, um poder, né? Então eu vejo ela muito tentando transparecer fisicamente, né? A nossa carcaça, o nosso corpo, que tá bem. Eu vejo ela tentando transparecer isso. Mas lá dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, eu vejo ela revisitando lembranças, cenários, situações, tanto do relacionamento como da vida dela como um todo, principalmente na área afetiva, né? Então eu vejo tristeza, melancolia, medo, né? A Lua vem falar muito sobre o nosso lado vulnerável, né? É o nosso lado que a gente ali não quer acessar, porque é o lado que deixa a gente mais fraco, é o lado do nosso inconsciente, né? É o poder mental, são a vulnerabilidade, os medos, as inseguranças, as angústias. Então, por fora, novamente, não acompanho eles, não sei aí como é que tá o dia a dia dela, como é que ela tá se mostrando para o público, para os fãs, né, os vídeos que ela tá fazendo, os stories que ela faz, não sei como é que ela se mostra, mas ela tenta se mostrar bem, mas por dentro é diferente. E novamente, Mateus e Cunhã não é diferente da gente. Todo mundo passa por momentos difíceis na vida. Ninguém é perfeito. Essa perfeição não existe. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, fulano não é perfeito. A gente tem medo, tem fraqueza, a gente erra, a gente acerta. A gente tem que dar alguns passos para trás para voltar a dar algum passo para frente. Essa é a vida, gente. Essa é a vida. Aqui, no campo emocional, eu vejo muito ela tentando se conhecer melhor. Esse término, né, esse processo agora que ela se encontra, é um processo que obriga ela a ela se olhar para dentro
do coraçãozinho dela, da criança interior dela. É um momento em que ela se obriga a ter acesso ao autoconhecimento, entender questões do passado dela, tentar encaixar algumas peças da vida dela. Então, é um momento muito de reflexão e que não é fácil, porque ela precisa revisitar coisas, refletir sobre coisas que nem sempre a gente está ali 100% disposto a olhar, né, a curar. E aí, por isso que a gente tem esse arcano maior da roda da fortuna, né? Um momento está em cima, um momento a gente está embaixo, um momento a gente está em cima, é uma montanha russa de emoções. Então, aqui eu vejo oscilação de humor. Então, em um dia ela está muito bem, no outro dia ela não está, né? Então, existe uma oscilação de humor, muita reflexão, né? Então, o poder mental dela, a cabeça dela não para, não descansa. A gente tem um pajem de espadas aqui. Então, o tempo todo ela está refletindo sobre coisas, fazendo uma autoanálise, revisitando o passado, acessando feridas e cicatrizes ali que ela não queria acessar, mas o momento pede, é necessário. Então, quando eu falei para vocês que realmente ambos ainda estão com sentimentos aflorados, é fato, né? Cada um do seu jeito, da sua maneira, né? Então, cada um está lidando com o seu processo individual. Ainda não é um momento fácil para eles, né? Cada um quer ficar no seu canto e participar ali do seu próprio processo de cura, né? Aqui, pessoal, quando a gente fala sobre o futuro, a gente tem um 7 de copas, um mundo e 3 de paus. Quando olhamos para o futuro do casal, o tarô mostra um cenário de muitas possibilidades, mas também de confusão. Aqui a gente tem 7 de copas. Indica que existe diferentes caminhos ou expectativas, mas nem todas são realistas. Isso pode significar que ambos ainda fantasiam um pouco sobre como poderia ser se reatassem, mas sem uma direção concreta, sem uma direção muito certa. Já a carta do mundo sugere que esse ciclo entre eles está chegando ao fim. Isso não quer dizer um adeus definitivo, mas sim que a relação do seu jeito que era já não cumpre mais um propósito. Pode ser o fechamento de um capítulo importante, trazendo aprendizados para ambos. E, por fim, o 3 de paus aponta para um momento de olhar para frente e se abrir para novas possibilidades. Pode ser que, após esse encerramento, cada um siga o seu caminho, ou que mais lá para frente, tenham a possibilidade e acabem voltando a se reencontrar. Mas, obviamente, se encontrar de uma forma diferente, de uma forma muito mais madura, muito mais consciente sobre todo o cenário da vida que viveram. Então é isso que eu vejo para a leitura deles. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões para mais leituras, eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Aqui no canal tem a playlist Celebridade, onde você encontra todas as leituras de famosos nacionais e internacionais que eu venho fazendo e venho atualizando. Fica tudo nessa playlist Celebridades. Aqui no canal tem outras playlists voltadas para a espiritualidade, para o universo esotérico, caso tenha interesse. É só maratonar. Se você tem interesse por uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Você clica aqui no link, é direcionado para a minha página.
Lá tem todas as informações de leitura, preço, forma de entrega, o que que eu faço, o que que eu não faço. E se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.